Bom, pessoal, bom dia. Voltando com as gravações aqui. Deus abençoe a todos. Quem eram Nadab e Abiú, filhos de Arão? Asterisco. Vamos de Bíblia. Nadab e Abiú foram dois dos filhos de Arão e irmãos de Eleazar e Itamar. Eles ficaram conhecidos na Bíblia, principalmente por terem sido mortos, após trazer fogo estranho perante o Senhor. A história de Nadab e Abiú serve de alerta de que as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira e as prescrições divinas devem ser obedecidas. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar eram os filhos de Arão, que juntamente com o pai também foram separados por Deus para exercer o sacerdócio em Israel. Ocupando essa importante posição, os filhos de Arão serviriam como representantes de Deus diante do povo, bem como representantes do povo diante de Deus. Arão assim ocupou a liderança, do sacerdócio e sendo o primeiro sumo sacerdote em Israel. Já seus filhos ficaram como sacerdotes regulares. O cargo de sumo sacerdote era vitalício, ou seja, isso significa que só poderia haver um único sumo sacerdote por vez. Um novo sumo sacerdote assumiria apenas após a morte do anterior. O livro de Êxodo registra em detalhes a cerimônia de consagração de Arão e seus filhos do Sinai. Êxodo capítulo 28, do 1 ao 4 e Levítico 8, 2 ao 13. As mortes de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú morreram enquanto ofereciam culto a Deus. Porém, é necessário compreender um pouco mais sobre tudo que envolveu o castigo do Senhor sobre eles. Antes de terem sido chamados para o ofício do sacerdócio, Nadab e Abiú já tinham contemplado de perto o poderoso agir de Deus entre os israelitas. Então Nadab e Abiú estiveram lá presentes, juntos com quem? Com Moisés, Arão e os mais notáveis, anciãos de Israel, quando Deus se revelou no Monte Sinai. Êxodo 24, 1 ao 9. Depois, como já foi dito, eles foram diretamente designados por Deus ao ofício do sacerdócio e estiveram particularmente envolvidos na consagração do tabernáculo. Então, isso significa que tudo significa que Nadab e Abiú foram testemunhas oculares da aliança que Deus firmou com os israelitas no Sinai. Assim sendo, eles também tinham pleno conhecimento das ordenanças de Deus ao seu povo. Como sacerdotes, eles foram devidamente instruídos acerca de como deveriam viver em santidade ao Senhor e como procederem em tudo que envolvia o culto em Israel. Mas, porém, entretanto, contudo, no entanto, Nadab e Abiú, eles falharam. Num certo dia, eles não conduziram a adoração a Deus de forma correta no tabernáculo. A Bíblia diz que Nadab e Abiú tiveram a ousadia de oferecer algo que Deus não havia lhes ordenado. O texto bíblico não entra em detalhes acerca da atitude deles, de Nadab e Abiú. Apenas informa que eles trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Falaremos melhor sobre isso no próximo texto. Depois disso, imediatamente Nadab e Abiú foram mortos. O escritor de Levítico diz que saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico 10, 2. O luto pela morte de Nadab e Abiú. Naquela ocasião, Moisés chamou Misael e Elzafã, primos de Arão, para cuidar de retirar os corpos de Nadab e Abiú e levando-os para fora do arraial de Israel, como diz Levítico 10, 4 e 5. Então o povo de Israel lamentou profundamente o fato ocorrido. Mas por causa do ofício e sacerdotal, Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar, foram proibidos de guardar o luto pela morte de Nadab e Abiú. Por estarem totalmente consagrados a Deus, eles deveriam ficar completamente separados da morte. Levítico 10, 6. Nadab e Abiú eram os próximos na sucessão ao sumo sacerdócio. Por ocasião de suas mortes, Eleazar tornou-se o sumo sacerdote, após Arão. Estudemos a Bíblia, todos nós, para sermos sábios. Vivamos a palavra, a Bíblia, para não sermos consumidos pelo inferno, ou seja, pelo fogo eterno. Tenham todos uma gloriosa paz do Senhor aí. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Ok? Fiquem todos na paz. Ative aí o sininho para receber as notificações. Comente, deixe seus comentários.
para ajudar o canal e Deus possa abençoar aí, ok? A sua vida cada vez mais, seus filhos, a sua esposa. Grandes coisas o Senhor está fazendo pelo seu povo, a sua noiva aqui na terra. E vindo está, não voltará, ok? Deus abençoe. Maranatas. O arrependimento trará a última glória. Ezequiel 36, profeta David Orr. Ouça-me, povo precioso. Ezequiel capítulo 36. Ele estava falando com Israel. E olha o que ele disse. Ezequiel 36, 25. Aspergirei água pura sobre vós, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Ouça agora o odre novo. Versículo 26. Darei a vocês um coração novo. Ele diz, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. De novo, ele disse, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Agora olha o versículo 27. E eu porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Agirem segundo os seus decretos. E a serem cuidadosos em obedecer fielmente as minhas leis. Ouça-me, povo precioso. O que é que a igreja pode aprender do Deus de Israel nessa escritura? Isso significa que há necessidade de um novo coração. E ele diz que aquele coração não é um coração duro, não é um coração de pedra, mas aquele coração é um coração de carne. Ele é tenro, dócil. Isso significa que ele pode se conformar com os mandamentos de Deus e ser traspassado, tocado por este evangelho. É um coração arrependido. É isso que o Senhor está pedindo para a igreja, para levantar para Ele. Ouça, o Senhor está falando com vocês poderosamente. Que até mesmo vocês, antes de eu colocar o meu novo espírito em vocês, eu quero que vocês se arrependam. Vocês têm que mudar do coração duro e não arrependido. Isso significa que o veículo do arrependimento é o veículo que os trará até a terra da nova unção, da última unção. Eu sei que a igreja recebeu uma palavra de prosperidade há alguns anos atrás, mas esta não é a palavra para hoje. A palavra para agora diz que a igreja tem que entrar no veículo do arrependimento. O arrependimento trará a última glória. Na verdade, eles vêm juntos. Eles vêm juntos. O arrependimento e a última glória. E quando você entra em arrependimento,
Você vai limpar a palha. Mas se você olhar muito cuidadosamente para isso, isso significa que ele levou a igreja de volta para o Calvário. Porque ela se afastou, se apartou do Calvário. Ela esqueceu totalmente do Calvário. Ela estava fazendo as coisas dela. E ela não estava centralizada no sangue. Ela não estava fundamentada na cruz. Porque nós sabemos que no Calvário é onde o maior arrependimento nasceu para a igreja. Isso significa que a igreja precisa crucificar o coração. Vocês precisam crucificar os seus corações para que o Senhor possa achar o seu caminho para a vinda do Cordeiro de Deus, para a vinda do Messias. O tempo mudou. Mas em Mateus capítulo 3, João Batista estava falando com eles sobre o Messias, a vinda do Cordeiro de Deus. Você não pode estar pregando outro evangelho. E exatamente agora, os seus olhos foram abertos. João Batista, ele estava falando sobre a vinda do Messias. E ele disse, ele vem com uma pá na sua mão. Aleluia. Com a pá. Ele também disse que o machado já está à raiz de toda árvore. Isto significa, tem que haver fruto de arrependimento. Esta é a luz que a igreja vai andar neste mundo escuro em trevas. O fruto do arrependimento. Ele vai trazer o fruto do Espírito Santo. E as almas que estão perecendo serão então colhidas. Mas ouça isto. Ele diz que ele vai separar o trigo da palha. E quando ele fizer isto, ele vai trazer o fogo de tal magnitude que será inextinguível, com impunidade inextinguível e implacável. E ele usará para queimar a palha. O tempo mudou. A palavra para agora diz que a igreja tem que entrar no veículo do arrependimento. O arrependimento traz a última glória. Prepare o caminho em arrependimento. O Messias está vindo.
tremendo. But this is what he's saying. Mas é isso que ele está He's dizendo. saying an amazing situation Ele here. está dizendo uma situação surpreendente Before aqui. the creation of the world, he already had known Que antes da that man criação would do fall. mundo, Deus já sabia que o homem iria cair. And that's why the scroll of God E é por isso o rolo was de written Deus, way back before the creation of the que o earth. rolo de Deus foi escrito lá atrás, antes da And that's criação why do when mundo. Jesus was upon the face of the earth, in this introduction É to por the- isso que quando Jesus estava sobre a face da terra, nesta introdução desta when he was doing noite, his public ministry here on the earth and about to leave, quando ele estava fazendo o seu ministério público aqui na terra e estava prestes já a partir, then the disciples ran to him. então os discípulos correram até ele. One time when he was walking away from the temple, Numa vez, quando ele estava saindo do templo, then they summoned his attention to the temple building. e eles chamaram a atenção do Senhor para In other os words, they were prédios summoning do his attention templo. to its magnificence and magnificent architecture. Em outras palavras, eles estavam tentando chamar a atenção do Senhor para a magnífica arquitetura do templo. Then all of a sudden, Então, repentinamente, ele os chocou. that you see this E building, vocês estão vendo este prédio? O tempo está chegando quando ele será destruído. brought down totally. Será totalmente trazido abaixo e nenhuma pedra ficará sobre a outra. They were shocked. Eles ficaram chocados. You can imagine their Você shock. pode imaginar o choque deles. But they quickly understood Mas eles rapidamente that he entenderam was talking about the coming of the Messiah. que ele estava falando a respeito da vinda do Messias e do fim da era. So they came, the Bible says in Matthew 24, Então a that they Bíblia came diz to em him Mateus on the Mount of 24 Olives there, que eles privately, vieram até ele no Monte das Oliveiras em particular, And they say, separadamente. Rabbi, Master, Teacher, E eles disseram, Lord, Rabino, Mestre, Senhor, tell us, diga-nos, when will these things happen? quando estas coisas vão acontecer? And what will be the sign of your E return? quais serão os sinais da sua vinda? And of the end of the E do age. fim da era, desta And in era? Matthew 24, verse 4, when the Lord just began E to então, em respond to the Mateus question to 24, them, versículo 4, quando o Senhor começa a responder esta pergunta deles, a maior profecia foi liberada. Ouçam-me, the inside content o conteúdo interior of the scroll of God que está dentro do rolo de Deus, dentro do céu, was released here. foi liberado aqui, antes de Jesus partir, Meaning the scroll was written significando que o rolo já estava escrito before the earth was created. desde antes da terra ter sido criada. Deus sabia que vocês iriam cair, mas nós vimos na sexta-feira That what is most astounding and que o stunning que é mais espantoso e chocante é o fato de that the election of the elect que a eleição dos eleitos also took place before the creation of the earth. também aconteceu antes da criação da terra. Ai, e é por isso que eu disse. Could it be true Poderia ser verdade that you have been privileged by que privilege? vocês tiveram privilégio por That God wrote privilégio, your name que o Senhor escreveu o seu into the nome Lamb's glorious book of life. no glorioso livro da vida do And you are fooling Cordeiro. around here with E your vocês salvation. estão brincando aqui com a sua salvação? Or could it be that your name was not written? Because we know that Ou not everybody will poderia enter. ser que o seu nome não foi escrito e nós sabemos que nem todos entrarão no céu. And God has tarried E Deus está demorando that you may repent para que você se arrependa and come to the knowledge of the e cheguem ao conhecimento de Cristo e andem, vivem em santidade e justiça. E então possam ter o seu nome escritos no livro da vida do Cordeiro, mesmo você não tendo sido destinado por Ele, simplesmente pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, pelo amor de Deus, pelo sangue de Deus. E Ele está esperando por você para entrar, porque a Bíblia diz que não é o desejo dele que qualquer pessoa pereça no inferno. Poderia ser que é por isso que ele está demorando e segurando para que mais pessoas possam entrar. Entretanto, quando eu digo para vocês para se arrependerem porque o Messias está vindo, vocês ficam simplesmente brincando
e se Aleluia. recusando, That is what demorando, we saw. hesitando. Então foi isso que nós vimos. Que nós temos que ter como um tesouro a salvação da graça, a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, e agarrá-la com maior zelo e ciúme e defendê-la, protegê-la.